Olá, pessoal. Boa tarde, quase noite, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula semanal e de novo dessa forma virtual, né? E embora a gente esteja virtualmente, estamos ainda conectados e ligados à Casa de Ubiratã. Espero que vocês tenham tido aí até hoje uma semana de paz, de tranquilidade. E antes da gente começar a aulinha da semana, espero que vocês já tenham aí assistido o evangelho de hoje, né, o estudo, já tenham feito uma oração, já estejam preparados para receber todo esse banquete que a espiritualidade preparou para nós. Se não fizeram isso, pausem agora o vídeo, façam a oração e em seguida a gente continua, tá? E aí, falando um pouquinho da nossa aulinha de hoje, dando continuidade, né, aos estudos que a gente começou sobre doutrinação, teoria e orientação. Essa é a aula número 3. Eu invadi a aula do Edson a semana passada, né? A semana retrasada foi minha aula, invadi um pouquinho a aula do Edson que foi da semana passada. E hoje a gente está dando continuidade, essa é a parte 3, nessa apostila na página 196, tá? Então, falando um pouquinho sobre a aula 71, que é doutrinação, esse capítulo específico vai falar sobre os médiuns. Quem são os médiuns? A essa altura do curso, a gente já sabe, né, que todos somos médiuns, que todas as criaturas, todos nós, né, os seres humanos, os homens encarnados são médiuns, que na verdade significa, então, intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E que todas as pessoas têm algum tipo de mediunidade, seja ela mais ostensiva, menos ostensiva, seja intuitiva, seja visão, seja não importa. Todos temos algum tipo de mediunidade e que essa mediunidade nos conecta ao mundo espiritual, tá? Então aqui nessa aulinha ele vai trazer um guia do que é uma doutrinação, mas ele começa falando com o médium. Então o médium é um ser encarnado com carne, sujeito às imperfeições e mazelas que nos afligem a todos, e tão propenso à queda quanto qualquer um de nós. Ou talvez, por sintonizar-se com desencarnados, o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Ele utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado nas escalas de valores, acima dos seus companheiros desprovidos dessas faculdades. Falando aqui sobre o que ele fala, então assim, o fato de nós sermos médiums, de termos mediunidade, de termos a capacidade de nos conectar com a espiritualidade, não nos coloca de forma nenhuma em grau de melhora, de privilégio, de concessões, muito pelo contrário. A mediunidade nos diz que em vidas passadas nós falhamos drasticamente nas nossas tarefas e aí, quando retornamos à pátria espiritual, nós pedimos, nós solicitamos a possibilidade de que ao retornar tivéssemos então essa mediunidade para nos auxiliar a evoluir, a trabalhar, a nos melhorar, principalmente moralmente, tá? Então, nós não somos privilegiados, nós somos pessoas normais, comuns e que temos a mediunidade como ferramenta de trabalho para a evolução moral. Quanto mais amplas e variadas as faculdades, mais exposto ficará ao assédio de companheiros invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo. Bom, então aqui ele fala o seguinte, que os médiums somos todos, né, e que estamos sujeitos a todas as mazelas e imperfeições e que isso aflige a todos, né, e que o médium, justamente pela sua mediunidade, ele está mais, talvez até mais, exposto, né, a essa influenciação espiritual, tendo em vista que ele se expõe, se conecta com a espiritualidade, né? E aí ele fala que quanto mais amplas e variadas são as suas faculdades, mais exposto ele ficará ao assédio. Então a gente vê, às vezes pessoas que têm aquela mediunidade, tem de visão, audição, é psicofônico, pinta, dá passe, enfim. Quanto maior for as suas atribuições, maior também é a sua responsabilidade e maior também é a sua exposição ao mundo espiritual, consequentemente, a sua influenciação, tá? E é como se ele estivesse sendo devassado o seu mundo interior a seres desconhecidos e invisíveis que podem ser bons e amigos,
como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos e comparsas de crimes hediondos. Por que não, né? Sabendo que nós vivemos várias vidas, sabendo que nós erramos drasticamente nessas vidas, né? Por isso estamos ainda num planeta de provas e expiações. Com certeza, nós temos aí vários inimigos de outras vidas, mas também temos comparsas de erros que estavam conosco, né, nessas caminhadas. Cabe ao médium, olha que interessante, cabe ao médium provar que já é capaz de fazer bom uso das suas faculdades. Porém, a tarefa não é fácil, porque traz em si o apelo ao passado, as tomadas para o erro, as cicatrizes mal curadas de falhas dolorosas, o peso específico que o arrasta para baixo, tentando desviá-lo para a libertação espiritual. Por isso, ele deve estar vigilante, atento, ligado a um bom grupo de trabalho, lendo... Peraí, só um pouquinho. Ligado a um bom grupo de trabalho, lendo livros doutrinários de confiança, observando as suas próprias faculdades, corrigindo, melhorando, modificando, eliminando, acrescentando. Olha que responsabilidade. Mediunidade traz essa responsabilidade. E quanto maior for as suas faculdades psíquicas, mediúnicas, maior é esse compromisso com a espiritualidade. Então ele fala aqui, ele traz esse compromisso, né, de estar ligado a um bom grupo de trabalho, a um grupo de trabalho sério, assim como nós temos na casa de Ubiratã, a gente tem várias casas, um grupo de trabalho sério, lendo sempre livros doutrinários bons, né, aqueles que a gente fala que são de confiança, né, da doutrina espírita. E aí, observando as suas próprias faculdades, olha a reforma íntima, a gente não vai conseguir fugir da reforma íntima. Mas aí ele fala, nada de pânico. Depois de tudo isso ele fala, nada de pânico, né? O fato de ser uma pessoa dotada de antenas psíquicas, que o põe em relação com o mundo espiritual, quer ele deseje ou não quer dizer que ele esteja à mercê de companheiros desvairados das sombras, a não ser que ele próprio deixe cair as suas guardas, mas poderá contar sempre com a proteção carinhosa e atenta dos seus guias e mentores, daqueles que estão interessados no seu progresso espiritual. Olha só, então isso é muito importante. Então olha o que ele fala, o fato de nós sermos médiuns, de termos as nossas faculdades mediúnicas desenvolvidas, sermos uma antena psíquica, né, para nos comunicarmos com o mundo espiritual, não quer dizer, e o fato de estarmos sendo influenciados o tempo todo pelo mundo espiritual, não quer dizer que nós estamos à mercê de espíritos desvairados, enlouquecidos, a menos que nós não estejamos atentos. Lembra? Jesus já deu a dica, orai e vigiai. Nós ainda usamos mais, vigiai e orai, né? Então, quando nós baixamos a guarda, nós não estamos vigilantes, a gente pode sim cair nessas influências desses irmãozinhos aí, dessas, né, desvairados como ele usa, mas irmãos do nosso passado, ou irmãos até agora que estão, né, ao nosso redor, nós podemos sim cair nesses embaraços. Mas ele fala, olha que legal, não precisa se preocupar, você sempre vai poder contar com o auxílio e com o amparo daqueles que estão, né, interessados na sua melhora espiritual, os seus guias, os seus mentores, os seus protetores e aqueles espíritos amigos que estão interessados no nosso progresso espiritual. Aí ele fala aqui especificamente da psicofonia. Ele fala, a psicofonia é a mediunidade mais indicada para os trabalhos a que nos propomos, e podemos descrever abaixo um texto que André Luiz considera como essencial ao êxito e à segurança da atividade atribuída a esses tipos de médiuns. Aí é legal porque ele fala da psicofonia, ele fala que a psicofonia é um tipo de mediunidade que é indicada, né, para a gente poder desenvolver as nossas tarefas mediúnicas, né? Mas ele traz aqui um roteiro que André Luiz traz para que a gente tenha êxito, para que a gente seja um bom psicofônico, né? E aí eu vou dizer para vocês que esse roteiro é assim, é uma forma da gente trabalhar de forma segura, de ter um bom trabalho e chamar muito a nossa atenção. Então, a primeira coisa que ele diz,
Desenvolvimento da autocrítica. O que é isso? Olhar para dentro da gente, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Olhar para dentro da gente, perceber o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, quais são as coisas que a gente não está conseguindo, buscar meios para a gente conseguir, né, identificar as nossas más tendências, combatê-las. Então, esse é o primeiro passo. Depois ele diz, aceitação dos próprios erros, isso na vida, de forma geral. E aí ele diz, em trabalho mediúnico, para que lhes apure a capacidade de transmissão. Então a gente tem que entender, aceitar que a gente comete erros, que às vezes que nós não somos perfeitos, que nós não somos os melhores, que nós não, né? Então isso em trabalho mediúnico para que apure a nossa capacidade de transmissão. O que é isso? Quanto mais eu tiver humildade de reconhecer que eu erro, que eu cometo erros, que eu sou falha, melhor eu vou me comunicar com esses irmãozinhos que têm esse mesmo pensamento. Depois ele disse, reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite. Sim, nós somos psicofônicos e nós temos o controle, sim, sobre aquela comunicação, né? Passa pelo nosso intelecto, nós não somos inconscientes, então a gente sabe o que está acontecendo, então a gente é responsável. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente começa a criar filtros que vêm logo em seguida. Ele diz aqui, abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. De novo, cai na humildade de reconhecer que somos falhos, que todos podemos errar, que cometemos falhas e que, sendo responsável pelas comunicações que passam por nós temos que aceitar. Às vezes a gente vê um dos dirigentes chamando a nossa atenção, não é porque eles estão chamando a nossa atenção porque eles não gostam da gente, ou porque eles, ele não foi com a minha cara. Não, eles estão sempre voltados para o trabalho, né? A espiritualidade está trabalhando ali, intuindo também aqueles dirigentes para dar aquela dica, para dar aqui. E eles não vão nos dar uma bronca, eles vão nos dar dicas, vão nos dar, olha, talvez seja melhor você fazer assim, que tal você pensar nisso, que tal você fazer dessa forma, né? Eles sempre vão ter uma dica legal. Mas a gente precisa ter humildade para reconhecer essa dica, para aceitá-la e para acatar. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Então, aqui é importante, cada casa tem uma forma de trabalhar. Claro, Deus é único, é universal, o Espiritismo é único, mas nós trabalhamos numa casa que tem uma forma de trabalhar. Se a gente assume o compromisso numa outra casa, ela tem outra forma de trabalhar. E a gente ele fala que, então é importante que a gente fixe num grupo só, porque a gente assume compromissos que a gente pode cumprir, que a gente pode, de fato, levar a seguinte... Perdão pelo cachorro latindo, gente, mas faz parte, né? A gente fazendo tudo em casa não tem jeito. Então, a gente assume o compromisso com aquele grupo e não mistura, né? E a gente não mistura a onda. O que é de um jeito lá daquele lado, aqui é de outro, e a gente segue as normas e rotinas dessa casa. Domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados. Inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Lembrando, nós somos médiuns conscientes, então nós estamos na psicofonia, a gente tem capacidade de repelir determinadas tendências daquele irmãozinho. Ele vai querer falar, a gente vai sentir aquilo que ele está querendo falar, mas a gente tem a capacidade, nós temos domínio mesmo sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre aquilo que a gente fala. Então, ter a capacidade, né, entender quais são as nossas limitações para a gente poder dar mais fluidez a essa comunicação. E entender que se o irmãozinho tiver vontade de xingar todo mundo, a gente vai conseguir dizer não, ele não vai xingar. Ele não vai falar o que ele quer. Por quê? Porque a comunicação vai passar pelo meu intelecto e eu tenho o controle dela. Eu vou transmitir a ideia daquele irmão desencarnado, mas eu não preciso transmitir as palavras, né? Então, a ideia eu posso trazer sem transmitir as palavras. E nós temos esse controle, tá? Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura.
De novo, ele chama a nossa atenção para a reforma íntima, para aquilo que a gente precisa melhorar, para aquilo que a gente precisa mudar em nós, né? Então, de novo, ele fala, a gente precisa ter interesse real sobre as nossas mudanças, sobre as nossas condições, nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas palavras. A gente precisa realmente estar interessado em nos melhorar. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade de quantos lhe incentivem o coração ao cumprimento do dever. É claro que a gente às vezes vê médium que trabalha e que ele tem o dom daquilo que ele faz, seja no passe, seja servindo a água, seja na palestra, seja na mesa, seja na doutrinação, seja na psicofonia, não importa. A gente às vezes vê esses médiuns que eles realmente têm, eles trabalham com o coração e a gente admira, né? Mas quando nós estivermos nessa condição em que a gente receber esse elogio, poxa, que legal, que bacana, olha, parabéns pelo seu trabalho, lembrar que nós somos apenas instrumentos, que nós, claro, nos melhoramos, essa é a nossa tarefa, nos melhorar, nos capacitar para sermos cada vez mais aptos, para sermos instrumentos aptos a um bom trabalho, mas lembrando que nós somos instrumentos e que a maioria do trabalho é feita pela espiritualidade. Então, receber, claro, esse elogio, agradecer de coração, mas sem a soberba, sem a vaidade, sem mexer com o ego, sem que isso nos atrapalhe, porque isso é a nossa derrocada, isso é a nossa queda. Se a gente permite que o ego, a vaidade subam a nossa cabeça, a gente vai cair, né? Então, aquilo que a gente faz com amor vira o nosso veneno, né? Então, isso é muito importante, defesa permanente contra as bajulações. Então, quando eu recebo um elogio, nossa, quando você faz isso, você faz com amor, você fala, sim, faço com amor, graças a Deus, mas o trabalho maior é da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, é dos nossos mentores, é de Deus, de Jesus, de Ubiratã. Lembrando sempre qual é o nosso papel, que é nos melhorar, que é sempre ser apto ao trabalho, mas que a grande parte do trabalho é feito pela espiritualidade. Aí ele fala, discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhes procurem as faculdades, seja pelas impressões da sua presença, linguagem, eflúvios magnéticos, energias, seja pela sua conduta geral. Sim, nós conseguimos compreender, entender, sentir a qualidade dos espíritos que se comunicam, tá? Então, ele tá falando, tudo isso aqui é da psicofonia, tá? Então, lembrando da psicofonia, a gente consegue sim sentir, até antes da comunicação, a gente consegue sentir que tipo de entidade vai se manifestar. Se ele tá bravo, se ele tá nervoso, se ele tá irritado, se ele tá calmo, se ele tá sereno, a gente consegue sim. Então, ele fala, a gente discernimento natural da qualidade dos espíritos. Então, a gente consegue perceber qual é a qualidade desse espírito, o que ele vem trazer. E a gente se prepara para isso, tá? A gente se prepara, porque quando a gente percebe uma energia um pouco mais densa, mais braba, mais irritada, a gente já sabe que esse irmãozinho pode vir bravo, querendo gritar, querendo brigar, querendo falar palavras ruins. Então, a gente se prepara para isso, por quê? Porque nós temos o controle. Então, a gente vai preparar para que esse irmãozinho, quando ele vier se manifestar, ele não faça o que ele quer, porque nós estamos no controle, mas a gente já identificou qual é a qualidade do irmãozinho que vai se manifestar. Uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, lógico. Então, a gente vai para uma casa espírita, a gente vai de forma confortável e com vestes comportadas, né? Então, assim, é uma forma de respeito até pelo assistido, pela casa, pela espiritualidade, por nós mesmos, e aí também de que seja cômodo. E aí ele fala, porém, usando, né, tomando cuidado com os objetos que podem vir ao corpo, relógio, caneta, óculos, joia, né? Então, de repente, você está com um brinco barulhento, relógio, essas coisas, então, tomar um pouco de cuidado. Isso é a atenção mesmo. Vocês perceberam como isso é um roteiro de como a gente ter um bom trabalho, como a gente desempenhar um bom trabalho dentro da psicofonia? Perfeito, né? Perfeito. E aí ele continua aqui, na nossa aulinha. Médium e doutrinador devem estimar-se e respeitar-se. Eu estendo isso um pouquinho mais. Não só médium e doutrinador devem se estimar e respeitar. Eu acho que a gente, dentro de uma casa, na nossa vida, a gente deveria estimar... De novo o cachorrinho, gente, perdão. Na nossa vida, a gente deveria estimar e respeitar a todos. Mas dentro de uma casa espírita, nós estamos lá para um trabalho de caridade.
é muito importante respeitar a todos que estão ali, todos os nossos amigos, todos os nossos colegas de trabalho dentro da casa espírita, né? Respeitá-los e estimá-los. Claro que com algumas pessoas a gente tem mais afinidade, com outras a gente tem menos, mas o importante é manter o respeito e a consideração por todos. Mas é muito importante que o médium psicofônico e o médium doutrinador tenham essa estima e respeito. Claro, às vezes você vai trabalhar uma primeira vez com, né, uma dupla, o doutrinador e o psicofônico, a primeira vez que eles vão trabalhar, eles não sabem muito bem. Se é uma situação como essa, a base é o respeito e a consideração, né? A gente talvez não consiga estimar, porque a gente não conhece a pessoa, mas a gente tem o respeito e a consideração pelo nosso irmãozinho da casa, né? Pelo nosso colega de trabalho ali na casa. Mas é importante que o doutrinador e o médium psicofônico tenham alguma afinidade. Isso flui melhor o trabalho, faz com que o trabalho seja melhor. Porque olha só como ele diz aqui. Quando o relacionamento médium-doutrinador é imperfeito ou sofre abalos mais sérios, eu vou trabalhar com fulano, mas eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Esse tipo de situação que é comum à nossa vida, né? Mas a gente às vezes leva para casa espírita, põe-se em risco a qualidade do trabalho mediúnico. Pois ao incorporar-se, o espírito manifestante, aquele que está falando, ele vem trabalhar com os elementos ou instrumental que encontra no médium. Então, no médium psicofônico, quando o espírito vem se comunicar, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe como eu me sinto com relação àquela pessoa. Olha ali, se existe ali alguma reserva com relação ao doutrinador, ou pior ainda, alguma hostilidade declarada, é claro que a sua tarefa negativa será facilitada. Da mesma forma que o médium mais culto fornece melhores recursos para uma manifestação de teor mais erudito, ou um médium de temperamento mais violento oferece condições mais propícias a manifestações violentas. Então, lembra, nós somos um instrumento. Quanto melhores nós formos, melhores serão essas comunicações. Quanto mais aptos nós estivermos, melhor vai ser essas comunicações. Para termos, inclusive, quanto mais a gente lê, mais a gente nos orienta, mais a gente vai ter condições de de receber mensagens, de receber irmãozinhos muito mais elevados, né? Da mesma forma que quando a gente está enraizado ainda nas nossas más tendências, eles também acham em nós o combustível para se comunicar. Então, se eu sou uma pessoa brava, agressiva, violenta, esses irmãozinhos com a mesma afinidade que eu vão se comunicar com mais facilidade. Isso é fato. Mas imagine se no trabalho eu tenho esse tipo de sentimento com o doutrinador. Eu sou lá psicofônica e eu falo, eu vou trabalhar com fulano, não gosto dele, não vou com a cara dele. Ou então a gente já teve uma rixa no passado, dentro da casa, e a gente não se gosta e a gente vai trabalhar. Vai ficar muito mais fácil, porque esse irmãozinho, quando ele se manifesta, ele sente o que eu tô sentindo, ele sabe o que eu tô sentindo. Então, se eu não gosto do doutrinador, ele vai atacar e aí eu não vou ter, né, assim, mesmo que eu queira controlar, ele vai falar o que eu tô sentindo, né? Então, aí é uma queda do médium, tá? Então, nós temos ter esse cuidado. Então como é que eu vou fazer quando eu for trabalhar com um médium que eu não gosto? Mas você está numa casa espírita, né? Se nós não tivermos a capacidade de ter respeito e empatia dentro de uma casa espírita, com o nosso colega, com o nosso amigo que vai trabalhar conosco, a gente não tem capacidade de ter isso na vida, né? Jesus nos ensina e nos pede que nós amamos ao próximo como nós mesmos. Isso já é a maior ensinamento, a melhor regra de conduta que a gente tem que seguir. Esse é o nosso maior exemplo. Mas claro, na vida a gente tem alguns desafetos, mas dentro de uma casa espírita, para o trabalho espírita, se eu tiver esse tipo de sentimento de desafeto, eu já tenho que me policiar, eu já tenho que me mudar, eu já sei aonde eu tenho que começar a minha reforma íntima, tá? Então, aí ele fala, se existe entre o médium e doutrinador um vínculo mais forte de afeição, o espírito agressivo fica contido. E ainda que agrida o doutrinador com palavras ou gestos, ele não consegue fazer o que ele deseja. Com frequência, os médiuns declaram, ao sentirem a aproximação do espírito manifestante, experimentar tal ou qual sensação. Força, ódio, tristeza, angústia, amor, paz, serenidade. Foi o que eu falei, às vezes a gente sente antes do espírito se manifestar, a gente já sente a energia que ele está sentindo.
Da mesma forma, os recursos vibratórios que permanecem na intimidade do perispírito do médium. A gente sente também depois da comunicação, tá? A gente sente, tudo isso fica no nosso perispírito. Só falando aqui um comentário, na escala agora, a gente está trabalhando, né, na escalinha que a gente está recebendo mensal. Eu tenho trabalhado as últimas vezes com o meu esposo, com o Edson. E é um trabalho fluido, porque existe entre nós muito mais do que afinidade do trabalho e afinidade do espiritismo e afinidade do amor, da caridade. Existe entre nós o amor de mulher, de homem, de esposo, de esposa. Então o trabalho é mais tranquilo, é mais fluido. E mesmo quando a gente tem que se dar bronca um ao outro, porque é o que fala lá no começo do texto, pra gente não ter melindre, pra gente não ficar chateado, mesmo quando a gente tem que se dar bronca em alguma coisa que eu falo pra ele, dou uns toques, olha, não é legal assim, não é legal desse jeito, ou ele fala pra mim, não existe melindre, porque existe sentimento. Então é muito mais fácil, claro, de trabalhar dessa forma. E claro que a gente não vai trabalhar sempre com pessoas que a gente tem afinidade, mas o mais importante é entender que a gente tem que ter sempre o respeito pelo nosso colega e sempre a empatia, né? Sempre nós estamos numa casa espírita para aprender, né? Após a desincorporação, são bastante conhecidos, né, esses resíduos vibratórios, tá? Sendo necessário quase sempre, quando são desagradáveis e agressivos, dispersá-los por meio de passes, a fim de que o médium se recomponha. Por isso, ao final do trabalho, às vezes entre um atendimento e outro, quando é uma energia um pouco mais densa, uma energia um pouco mais ou de doença, ou de raiva, de ódio, às vezes a gente precisa de passes magnéticos, ou autopasse, ou às vezes o doutrinador dá o passe no médium psicofônico, para dar uma equilibrada no nosso campo magnético, porque fica condensado um pouquinho. E por isso a gente tem, né, a autolimpeza no final do trabalho, justamente para a gente não ir embora com essa energia que não é nossa. E é muito tranquilo. No final do trabalho a gente está renovado, a gente está limpinho, tranquilinho, a gente já recebeu tudo que a gente precisava também. Bom, gente, nossa aulinha de hoje foi um pouquinho mais extensa, mas é sobre isso, né? Terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas, se tiverem questionamentos, a gente está aí no grupo para auxiliar vocês, tá bom? Um excelente final de noite e um bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.